que chamou a atenção nos últimos dias foram editoriais dos grandes jornais aqui do Brasil, né? A gente tem o Globo, Folha e o Estadão, falando que, olha, agora que já passou aí o julgamento da tal da trama do golpe, todo mundo já foi condenado, então agora as coisas deveriam voltar a ter o seu curso normalizado, né? As ações não devem ter excessos e tudo mais. Então, primeiro aqui, o Globo. Tem aqui um artigo da Malu Gaspar, jornalista do Globo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Então, ela admite que há uma falta de limites, mas veja só, olha só, uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora do Supremo voltar ao seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. E aí, agora essa pérola, olha lá, embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Alexandre de Moraes em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por uma boa causa. Mas agora chega. Felipe, que tal? Eu acho que eles já estão sinalizando o que eles querem fazer por dentro e politicamente eles precisam viabilizar isso de alguma maneira. Começa com a opinião pública e quem sabe tem apoiamento político para eles começarem a diminuir a sua intensidade aí de... Você acha que parte do próprio Supremo essa... Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Porque se nós fizermos aqui uma enquete aqui, temos um chat aberto, quem confia no Supremo? Quem assistindo aqui mais de 2.000 pessoas, quase 3.000 pessoas assistindo, confia no Supremo? Quem confia no sistema judiciário como um todo? Faça as perguntas separadas. Então, eles próprios, existem quadros de juízes que são concursados, extremamente preparados, e que estão agora convivendo com o topo do seu poder, que deixou de ser o judiciário e passou a ser uma pequena assembleia política, agindo politicamente, perseguindo opositores, violando o Estado de Direito, violando todo o processo interno e regimentos internos do próprio judiciário, além dos outros poderes que têm interferido. Então, o que é isso que temos aí? É um judiciário? Eu imagino que todos que trabalham dentro do judiciário têm essa sanidade. Mas como todos, é que você vê agora os jornais? A gente tem outros exemplos aqui. É o começo, é uma sinalização. Mas eles estão admitindo, então, que eles sabem que... Eles sabem tudo que fizeram. Eles sabem, não só os jornais, sabem o quanto eles foram partidários e quanto que eles foram militantes. Eles sabem muito bem isso. O próprio judiciário sabe o quanto que eles violaram o direito constitucional, ao ponto, talvez, de ter feito uma ruptura constitucional tão profunda que hoje nenhuma instituição brasileira vale qualquer coisa em função dessas rupturas que eles fizeram nos últimos anos em termos de perseguição. Eles sabem disso, os juízes sabem disso, o que eles fizeram, os jornalistas sabem, os políticos também sabem, mas foram comprados aqueles que tiveram que ficar quietinhos enquanto havia um abuso do poder do judiciário. Mas então agora está vindo à tona. Como é que está vindo à tona? Pela opinião pública, não diretamente deles. Então isso dá cria um certo ensejo para que algumas mudanças internas, e que seja mudança meramente de postura de algum juiz, o que eu diria que é a maneira mais frágil de você fazer qualquer tipo de mudança política ou de reforma efetiva do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, como ele está sendo exercido agora, porque ele se autodenominou esses poderes. Ele consegue violar a Constituição, consegue violar os outros poderes quando ele quiser. Não era isso a fundação da Constituição de 88, em que pese eu critico ela abertamente. Só que o que existia em 88 é melhor do que existe agora. Porque o que existe agora é nada. Essa Constituição já acabou pela mão daquele que os protegiam. Então, o que a gente tem que ter a sanidade aqui é de entender os sinais quando eles são dados. E quem é que dá esses sinais e por que eles estão dando esses sinais. Internamente, se um juiz hoje, um desembargador, falar assim, temos que reformar a Constituição, o judiciário está em desprezo, o próprio judiciário vai criminalizá-lo e removê-lo do poder. Então, precisa desse ensejo. A sociedade precisa, a imprensa também precisa, porque, de fato, nós estamos numa falência institucional onde nada mais funciona. E nós vemos os resultados disso.
não só na opinião pública, na vontade, o que está no bojo da opinião pública, ao menos na minha leitura, diversos grupos de comunicação. Não é só grupos da direita também, tem grupos aí do centro que falam muito dessa questão, concordam com essa leitura de falência institucional geral. E aí, vamos fazer o quê? É só passar o tempo que vai ficar tudo bem com as mesmas pessoas lá? Agindo da mesma maneira, sem fazer nenhuma mudança? Não vamos aprender nada dos últimos anos de governo ilegítimo, ajudado pelos Estados Unidos a ser eleito, com violações constitucionais para perseguir opositores, com criminalização de entidades políticas com alta legitimidade, com prisões completamente injustas, na violação patente dos direitos fundamentais individuais? Vamos continuar indo adiante como se nada fosse... não passou, tá, agora está tudo bem. Prendemos o presidente Jair Bolsonaro, era o que a gente queria, a voz dele não tem mais aquele impacto que tinha, agora fica aqui essas discussões, assim, essas birrinhas pequenas, assim, laterais, que não levam a lugar nenhum. Então voltamos a uma situação, ou evoluímos ainda mais para uma situação ainda mais politicamente instável. Essa que é a grande verdade. Estamos mais politicamente instáveis agora por causa dessas intervenções que aconteceram. E a fragilização disso significa que qualquer país que venha para fazer qualquer tipo de ação no Brasil, ele pode até ser muito bem-vindo. Porque o brasileiro, assim como o venezuelano, está pedindo intervenção. Está pedindo. Aqui já falimos. O venezuelano, então, há muito tempo já faz esse pedido. É um pedido popular até na Venezuela, de que venham tirar esses tiranos que estão aí. E é isso que a gente tem no Brasil também. Um preâmbulo, e não acho que é um preâmbulo de uma ditadura narcotraficante que controla todos esses agentes extremamente fracos e que fazem do sistema político simplesmente uma fachada para evitar intervenções maiores de países muito mais bem intencionados e, de fato, de resgatar aqui o que seria uma verdade da vontade popular do Brasil. Então é isso que eu acho. Eu acho que a gente tem que ter um processo de reforma, tem que ser popular, tem que estar na boca do povo. E o que esses jornais estão fazendo é dando um ensejo para que isso se faça de dentro antes que se faça de fora. Já apareceu aí na tela também a coluna do Pablo Hortelado, também no Globo, veja só, dizendo que a condenação de golpistas tem de ser o fim de um ciclo de exceção. E aí, o interessante é que ele lista uma série de irregularidades, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha, está na hora de encerrar os inquéritos contra as mobilizações antidemocráticas e de conferir transparência ao processo. A instauração do inquérito 4781, o inquérito das fake news, de ofício pelo presidente do STF e a designação do relator sem sorteio provocaram críticas de violação do sistema acusatório. A participação ativa do judiciário na fase investigativa pode ter comprometido a imparcialidade, já que o tribunal desempenhou simultaneamente os papéis de vítima, investigador e juiz. E o texto segue, né? Tem um além disso ali que vai embora, a gente não colocou o texto inteiro aqui. Ou seja, o Pablo Hortelado, ele lista ali uma série de ilegalidades que ele está constatando nesses processos e fala agora que condenou os golpistas, esse ciclo tem que terminar. Mas durante todo esse processo, esses últimos anos todos, não precisava terminar porque, assim como disse a Malu Gaspar, era por uma boa causa. Aqui ela usou literalmente esse termo, né, Malu? Era uma boa causa. O Pablo Hortelado fala que é contra as mobilizações antidemocráticas. Vou puxar um outro texto, esse na Folha, que é da Lígia Maria. A Lígia Maria é um caso diferente. Ela sempre se posicionou contra os avanços, segundo ela, do STF. E aí ela diz, olha, não há justificativa para os abusos do STF. Validar brechas na garantia de direitos para evitar suposto mal maior incita a hipertrofia da corte e fragiliza a democracia que se alega proteger. Golpismo bolsonarista, ela cita aqui o golpismo, não apaga os excessos cometidos pelo Supremo, que já vem de longa data, como mostra o inquérito das fake news. Ricardo Gomes, seu comentário. Qualquer pessoa honrada, ao constatar o que está sendo constatado, deveria imediatamente pugnar pela liberdade dos presos. Se a pessoa
Uma coisa é o jornalista militante que acha que tá tudo que foi feito está certo. Isso aí é uma cegueira, uma miopia ideológica impenetrável. Agora, se o sujeito constata que houve essa série de ilegalidades e ao final não tem a decência de dizer o seguinte: olha, ante tudo isso, esse processo tem que ser anulado, e essas pessoas devem ser soltas imediatamente. Isso é um gesto de cumplicidade e não de crítica. Então não merece respeito algum essa constatação quando ela vem seguida de, bom, daqui para frente vamos fazer direitinho, porque ela termina subscrevendo o abuso e a arbitrariedade quando ela foi aplicada no passado. Ou seja, nenhuma surpresa, só constata-se a parcialidade do jornalista. Isso é um ato de confissão de que estes jornalistas, não é o caso da Lígia Maria, mas os outros dois, jornalistas que, ao se confrontarem com os abusos e as ilegalidades, são incapazes de tirar a consequência direta da existência destes abusos e ilegalidades, que é a nulidade do processo e, pelo princípio da presunção de inocência, pelo menos, a libertação dos presos. Ou seja, é uma confissão mais do que freudiana de que a ilegalidade vale para prender quem eu quero que prenda. Agora chega porque para os outros devem valer as garantias da lei. Imoral, desonrado, vergonhoso também, não só o judiciário que faz isso, mas o jornalismo que bate palma, que aceita, que acata, que olha para o lado, que finge que não viu e quando se dá conta diz assim, agora chega, daqui para frente não faz mais. Uma vergonha. É o estado da nação. Né? Eu já usei essa expressão em outro momento, me disseram que eu estou ficando velho. Era do Stanislau Ponte Preta, é o FEBEAPA, é o Festival de Besteira que assola o país. Besteiras cometidas no judiciário e besteiras ditas na imprensa. É uma vergonha o nível de jornalismo e a falta de estatura de um jornalista que constata, isso é uma crítica pessoal minha, que constata que houve essas ilegalidades e é incapaz de, ao fim da sua coluna, dizer o seguinte: tudo isso aqui é uma grande nulidade, soltem-se essas pessoas pelo bem do direito no Brasil.